Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples, e hoje o nosso tema é o outro lado de toda a história. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, quando eu estava iniciando na Umbanda, quando eu ainda estava tentando compreender este universo, eu tive uma conversa com uma entidade, um preto velho. Eu jamais esqueci a orientação que ele me passou e trago comigo até hoje. Ele me falou mais ou menos o seguinte: filho, não adianta a pessoa chegar aqui sorrindo se por dentro está chorando. E também não adianta chegar aqui chorando se por dentro está morrendo de rir. Ali eu compreendi duas coisas. A primeira é que as entidades têm o poder de penetrar os nossos pensamentos, as nossas energias e, portanto, elas vão muito além daquilo que nós verbalmente falamos. A segunda coisa é que as pessoas mentem no terreiro. Eu acho essa segunda conclusão tão surpreendente quanto a primeira, não é? Bom, mas vamos por partes. Quando um consulente chega no terreiro, por exemplo, e ele chega aflito, ele chega nervoso, ele chega com problemas diversos, e ele então vai conversar com a entidade, ele vai pedir uma ajuda, ele está ali realmente interessado em receber alguma coisa da espiritualidade, então ele está, digamos assim, com o seu campo energético aberto. A entidade não vai observar apenas aquilo que verbalmente ele está dizendo. A entidade vai sentir a sua energia, vai penetrar os seus pensamentos. E isso é muito mais profundo do que aquilo que pode ser dito verbalmente. Tanto é que muitas vezes, eu já vi isso acontecer várias vezes, a pessoa, por exemplo, chega no terreiro e a entidade pergunta: tá tudo bem, filho? Ah, tá tudo bem. Tem certeza, filho? Não, tá bem. Tem certeza mesmo, filho? A pessoa abre a boca e começa a chorar. Por quê? Porque a entidade foi muito além daquilo que foi dito verbalmente. Ela percebeu energeticamente que a pessoa não estava bem, embora estivesse dizendo que sim. Então, isso é muito comum, eu já vi isso acontecer dezenas de vezes, como já vi as entidades falarem coisas absurdamente precisas, às vezes até fazendo referência a algo que aconteceu naquele dia e que só aquela pessoa sabia. Essa informação estava no campo espiritual, estava em seus pensamentos, e a entidade conseguiu acessar, então trouxe aquilo a benefício da própria pessoa, que não está propriamente mentindo, mas talvez com dificuldade em admitir a realidade. Isso acontece muito, né? As pessoas chegam no terreiro, às vezes querem reclamar de uma coisa, reclamam de uma coisa e a entidade fala: filho, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que você devia cuidar primeiro desse campo, dessa situação, desse problema, e depois lá na frente a gente olha isso. Enfim, é muito comum esse tipo de coisa no terreiro, né? E isso complementa a segunda questão, que é o fato das pessoas mentirem, né, no terreiro. Isso, infelizmente, também é comum. Eu já vi isso acontecer também dezenas de vezes, principalmente quando a situação ou o problema, ele de alguma forma não é conveniente para a pessoa que está contando aquela história. Eu me lembro de um caso icônico, que foi uma experiência muito marcante, em que a pessoa chegou no terreiro assim bastante perturbada, e ela trouxe uma série de reclamações para a entidade, falou um monte de coisa que dava a entender que a família dela era terrível, assim, do pai ao filho ninguém prestava. E depois, até como parte do processo do meu próprio aprendizado, a entidade me disse: filho, ela é a pessoa mais perturbada da família. Eu levei um susto, eu falei: mas como?
Olha a história que ela falou e a entidade disse, ela mentiu, ela se colocou como vítima. E a coisa já estava tão feia que nem foi uma ação assim deliberadamente consciente. Mas sabe essas pessoas que se vitimizam tanto que naturalmente já projetam a culpa, projetam a responsabilidade nos outros? Era mais ou menos o que essa pessoa fazia. Então ali eu percebi que era totalmente bobagem tentar mentir para uma entidade séria, num terreiro sério, se manifestando através de um médium sério. Mas, repito, infelizmente isso é comum. Quantos médiuns eu já vi, por exemplo, que as entidades pedem uma coisa, dão uma recomendação e perguntam, filho, você está fazendo? E ele fala, não, estou fazendo sim, estou seguindo direitinho. A entidade pega e fala, mentira, não está fazendo nada. Não está seguindo. Quantas vezes eu vi, por exemplo, as entidades recomendarem para os médiuns não fiquem recebendo em casa, porque em casa você não tem a mesma proteção espiritual, você não tem o mesmo amparo. Às vezes você acha que está recebendo o seu guia e não está. E o médium jura de pé junto que não está incorporando em casa, que não está recebendo, e as entidades dizem, mentira, está recebendo sim, está atendendo, às vezes chama até parente para ir lá tomar passe, para receber consulta. E na imensa maioria das vezes, não está fazendo isso com seus guias, mas com espíritos mistificadores, espíritos obsessores que se aproveitam dessa vulnerabilidade da pessoa para vir se manifestar, entendem? Então, infelizmente, isso é comum. E para pessoas como eu, que sempre são assim muito honestas, verdadeiras e transparentes, chega a ser um desafio entender como que alguém tem coragem de ir num terreiro sério, né, numa casa séria e na cara dura simplesmente mentir para a entidade, né? Falar que faz uma coisa quando no fundo faz outra. Mas, repito, infelizmente isso é comum. E é justamente por isso que nós temos que ter cuidado. Por quê? Eu também já vi muito problema acontecendo dentro do terreiro, porque as pessoas compram a versão de um fato de outra pessoa. Eu vou explicar isso com detalhe e dando um exemplo de uma situação que eu vivenciei no serviço. Eu trabalhei com um senhor que era assim meio bruto com as pessoas, meio grosso, mas era muito correto, muito certeiro na sua vida profissional. E a gente trabalhava numa grande empresa e de repente um funcionário foi demitido. E esse funcionário, ao ser demitido, causou uma espécie de revolta nos demais. Na época eu trabalhava no almoxarifado, né? Então entrega de EPI, essas coisas, esse primeiro contato geralmente passava ali com a gente, né? E tinha um outro funcionário, amigo desse que foi mandado embora, e ele estava revoltadíssimo, falando lá no balcão, né, que isso é um absurdo, que a empresa vai quebrar, que não sei o quê, porque o cara é muito bom. Começou a ficar ali repetindo esse assunto, né, enchendo o saco, quando esse senhor que eu comentei, que era muito, às vezes, seco e bruto com as pessoas, mas muito correto na sua atividade, ele chegou para ele e falou assim, você é advogado deles? E aí o rapaz falou, não. Então, meu amigo, cala sua boca e vai embora daqui. Você está conversando à toa, você está atrapalhando todo mundo. Por que você está defendendo ele? Você não é advogado dele. Ele que se defenda, ele que se vire, ele que vai lá conversar com o chefe que mandou ele embora. Não se mete nisso não, que isso aí não é da sua conta, não. Vai cuidar da sua vida. E aí o rapaz, né, não gostou nem um pouco de ouvir isso, ficou irritado, mas acabou indo embora, né? Porque acho que em algum momento ele pensou, daqui a pouco pode ser eu a ser mandado embora. E ali também eu aprendi uma lição que eu trago na minha vida e as pessoas que estão ao meu redor já me ouviram falar disso. Tome cuidado quando você sentir vontade de ser advogado de alguém, porque muitas vezes a pessoa que você está ali defendendo, a pessoa que você está comprando briga, não está te contando a verdade. Ou está te contando a verdade que convém. As pessoas mentem, as pessoas distorcem, e é por isso que nós temos que ter muitíssimo cuidado ao comprar a história de alguém, ao comprar uma narrativa. E, trazendo para o âmbito do terreiro, eu já vi muita dor de cabeça acontecendo por causa disso. É um que toma a dor do outro, é um que faz panelinha com o outro,
e daqui a pouco a desestrutura vai se alastrando. E ainda existe a seguinte situação que é bom lembrar. Eu já vi isso acontecer também. A pessoa comprou a briga da outra, comprou a narrativa da outra, ficou do lado da outra e no fim ela se queimou. A situação se voltou contra ela. Ela não tinha nada a ver com a história, mas ela comprou aquela briga e no fim ela se queimou. Então nós temos que tomar esse cuidado. Por mais que a gente confie na outra pessoa, por mais que a gente tenha uma amizade, a gente tem que manter sempre a orelha em pé. Por quê? Porque eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. As pessoas modificarem os fatos. Uma vez eu vi um médium levar um sabão de uma entidade por um erro grave que ele estava cometendo, e assim que ele saiu de perto da entidade, um outro chegou para ele e perguntou, falou, o que que foi? Ele pegou e falou assim, não, nada não, ele só estava me dando uma orientação numa dúvida que eu tinha. Entende? Então as pessoas distorcem e contam aquilo que elas querem, nem sempre aquilo que aconteceu. Então nós temos que ficar de orelha em pé para não sermos envolvidos em situações, em disputas, em brigas que a rigor não nos pertence, porque nós somos apenas advogados de nós mesmos. Eu vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.